Olá, a proposta geral da disciplina de Gestão Ambiental é aprofundarmos nossos conhecimentos sobre como as organizações devem estar preparadas para atender às exigências cada vez maiores de ampliarem os seus cuidados com o meio ambiente. Mas também e isso não é menos importante, para participarem de um contexto em que a responsabilidade socioambiental torna-se um imperativo e as potencialidades competitivas ampliam-se como decorrência. Assim, gestão, responsabilidade, ética, transparência, imagem e mercado são palavras de ordem, que adquirem, inclusive, novas concepções. Podemos dizer que é uma mudança de paradigma necessária às organizações, e não apenas às industriais, pois se foi o tempo em que não eram percebidas as relações existentes entre comércio e prestação de serviço com o meio ambiente e social. A origem dessa nova ordem são os acontecimentos mundiais iniciados na década de 1970, principalmente. Os movimentos pacifistas e alternativos adquiriram também um viés de luta em defesa da proteção ambiental. Somaram-se a isso a realização da Conferência de Estocolmo da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente e a apreensão da humanidade com os acidentes notáveis de Bhopal e Chernobyl na década seguinte, ocasionando milhares de mortes e danos ambientais. Mais recentemente, temos a Conferência do Rio de Janeiro, que tratou a questão do desenvolvimento sob um novo prisma, o da sustentabilidade, e a produção do Tratado de Quioto sobre os gases de efeito estufa. Nesse tempo, vários importantes acidentes também aconteceram. Mais recentemente ainda, em 2010, o vazamento de petróleo no Golfo do México tornou-se emblemático por denunciar a fragilidade das nossas tecnologias em termos de prevenção. Paralelamente a tudo isso, inúmeras ações foram promovidas por instituições ligadas ao setor secundário da economia, produzindo normas, programas e conceitos com o objetivo de construir uma nova indústria, em que a preocupação ambiental fizesse parte do seu cotidiano. Mas é preciso voltar mais ainda no tempo para entendermos as raízes dos nossos problemas. Eles remontam à concepção ou visão de mundo que logo se tornou dominante, a do antropocentrismo. O ser humano como centro de todas as coisas. Essa visão surge com o desenvolvimento das sociedades, aprofunda-se na Idade Média e hegemoniza-se com a Revolução Industrial no século XVIII. Os avanços tecnológicos a partir da Revolução Industrial tomam força no pós-Guerra Mundial, depois de 1945. Aliás, muitas tecnologias foram aproveitadas e adaptadas de engenhos bélicos, fato comum até os dias atuais. Esses avanços tecnológicos permitiram afirmar a visão antropocêntrica, mas também imprimiram uma escala vertiginosa de utilização dos recursos da natureza. A degradação e a poluição do ambiente decorrentes disso podem ser notados em qualquer parte do mundo e ameaçam seriamente a própria continuidade da economia mundial. Entender a natureza apenas como recurso é um terrível erro que cometemos. Ela tem outras funções e não são poucas. Deve servir também à assimilação dos resíduos produzidos, ao lazer e à manutenção da biodiversidade, por exemplo. Decisões erradas sobre o uso da natureza são muito comuns, mas não são exclusividade dos tempos atuais. Civilizações que abusaram do natural como recurso tiveram profunda degradação social, quando não desapareceram como sociedade, como é o caso da Ilha de Páscoa. Os problemas estão relacionados com a falta de percepção pela sociedade sobre o alcance das suas ações como consumidor, como agente político de cobrança e como gerador de resíduos. Modernamente, o consumo aparece como força motriz da produção e da diminuição dos bens da natureza, como podemos perceber diariamente. Não há economia forte sem consumo intenso. Porém, se é o consumo que move a economia, a limitação ao crescimento econômico reside exatamente no esgotamento dos recursos naturais. Além do crescimento populacional, que já é um problema sério em si, temos também um aumento do consumo per capita de vários produtos e insumos, como bens, água e energia. A energia que usamos, que vai além daquela necessária para vivermos biologicamente falando,
pode ser superior a 1000 vezes por pessoa nos países mais industrializados. Some-se a isso o fato de usarmos majoritariamente energias produzidas de fontes não limpas ou renováveis, como o petróleo e o carvão ou o álcool, e a partir do represamento hídrico. O consumo sustentável surge como uma alternativa, mas é ainda um conceito muito vago. A obsolescência dos produtos, real ou criada pela mídia, agem no sentido contrário, induzem ao consumo desenfreado. O desenvolvimento com sustentabilidade é também um conceito de pouca aplicabilidade ainda. Mesmo que experiências interessantes tenham sido produzidas, como as ecovilas, a ampliação para níveis mundiais parece muito distante, talvez inalcançável até. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta. A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabem uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Um novo desenvolvimento em bases sustentáveis pressupõe uma nova economia também. Surge assim a economia ecológica ou ambiental, que baseia-se no equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento e as de preservação ambiental. Os limites da biosfera e a preservação da biodiversidade precisam ser considerados por essa economia, que na verdade não é tão nova em termos de concepção, pois seus princípios remontam ao início do século passado, em que as chamadas externalidades econômicas e a valoração dos bens naturais já eram tratadas. A economia ecológica é um campo relativamente novo e amplo, que se baseia na interação entre os interesses econômicos e a manutenção do ambiente. A imagem que podemos ter disso é de uma balança de 2 pratos, em que os interesses econômicos ficam em equilíbrio com a ecologia, ocorrendo a exploração dos recursos ambientais de forma controlada e eficiente, evitando o comprometimento das reservas naturais. No meu ponto de vista, a grande dificuldade é encontrar o equilíbrio da balança, isto é, encontrar a compatibilidade entre a economia e a preservação ambiental. E, além disso, é necessária a conscientização da sociedade, visto que os recursos ambientais têm valor financeiro e devem ser economizados, seja na utilização de tecnologias mais eficientes, que requerem menor quantidade de recursos naturais, ou pelo consumo sustentável.
Os cidadãos devem optar pelo consumo sustentável, isto é, devem ter consciência da origem e dos processos pelos quais passam os produtos que estão consumindo. Devem utilizar os produtos e serviços que exijam menor exploração dos bens ambientais. Na prática, a população deve optar por produtos que utilizem baixa quantidade de agrotóxicos, diminuindo a poluição de solo e água, produtos que tenham menor quantidade de embalagem, pois diminuímos a produção de papel, exploração de árvores, e ao mesmo tempo reduzimos a quantidade de lixo gerado. Produtos que durante seu funcionamento ou durante sua produção emitam menor quantidade de gases poluentes. Por exemplo, um carro que seja econômico e elimine baixa quantidade de gases, ou até mesmo um carro elétrico que não elimina gás. Em consequência disso, diminuímos a poluição atmosférica e em cadeia a taxa de doenças respiratórias e os gastos com medicamentos. Assim, temos que lembrar sempre que é mais barato prevenir a poluição do que remediá-la. E, em consequência disso, teremos ganhos econômicos e estaremos de acordo com a economia ecológica. A sociedade precisa pensar em termos de assumir as suas responsabilidades do ponto de vista econômico, social e ambiental. É o chamado tripé das responsabilidades. Adquirir uma postura de preocupação planetária faz parte dessa visão. Podemos falar em cidadania ambiental planetária para exprimir a preocupação que cada um deve ter com os problemas em nível global. Também essa preocupação deve ser entendida para além do nosso tempo, num sentido de equidade intergeracional, preservando para as gerações futuras a possibilidade de gerar qualidade de vida também. Um dos pressupostos mais importantes da economia ecológica é o da valoração dos bens naturais, que são considerados livres pela economia tradicional. Embora não sejam tidos como custos à produção, são para o meio ambiente. Veremos um interessante estudo produzido pela equipe do Dr. Constanza, nos Estados Unidos, em que a valoração dos ecossistemas é aplicada a partir de vários outros estudos anteriores. Ainda que os estudos sejam deficientes por várias dificuldades e falta de informações, eles nos trazem que os serviços gerados pela natureza a cada ano são pelo menos mais que o dobro do PIB mundial. O mais importante desse e de outros estudos é que devemos fazer as escolhas certas, individual e coletivamente, para minimizarmos os impactos ambientais e sociais de nossas escolhas. O problema, como já vimos, é a percepção que temos sobre isso. Além do mais, os bens naturais sempre tiveram pouca importância nas decisões políticas. Não enxergamos a natureza como uma riqueza, a não ser que ela possa ser explorada. Há interessantes iniciativas na busca por modelos sustentáveis. Uma delas é o conceito de pegada ecológica, em que a quantidade de área natural necessária à manutenção do padrão de vida de uma determinada população é calculada a partir de suas escolhas. Os estudos mostram que sempre tendemos a extrapolar a área reservada àquela população. A Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, produziu um excelente instrumento de planejamento socioambiental para os territórios e as corporações. A Agenda 21 e o conceito de mecanismos de desenvolvimento limpo, os MDL, também são daquela época. Ambos têm sido pouco aplicados. Há ainda as certificações reduzidas de carbono, derivadas dos MDL, em que predominam os chamados créditos de carbono, também um instrumento econômico ainda pouco aplicado. Aliás, incentivos econômicos são a perna fraca das políticas públicas. É verdade que avançam no mundo os programas de pagamentos por serviços ambientais, os PSA, inclusive no Brasil. Mas ainda, poluir ou degradar é mais vantajoso para quem detém essas áreas naturais. Há um somatório de ações, inclusive barreiras técnicas, comerciais, entre países e corporações, através de normas, que contribuem para melhorar esse cenário, gerando uma cultura diferente. Mas há muito que avançar na busca por uma sociedade e economia equilibradas. Quanto ao setor empresarial, especialmente o segundo setor da economia, a pressão por cuidados ambientais aumenta significativamente. Essa pressão é exercida por vários setores da sociedade, direta ou indiretamente. Contribuem para isso o aprimoramento da legislação, que cria dificuldades para a obtenção de matérias-primas, por proteger os ecossistemas ou por limitar as emissões e rejeitos do processo industrial.
Essas limitações levam também ao encarecimento dos recursos e dos insumos. Mas há pressões de cunho social também. A sociedade torna-se a cada dia mais exigente quanto à responsabilidade das empresas sobre seus processos e produtos. Muitas pessoas fazem suas escolhas considerando isso. Estima-se em mais de 50 milhões o número de pessoas que têm essa preocupação no mundo. As mudanças na cabeça do consumidor ainda são frágeis, mas começam a impor às indústrias a aceitação das exigências. Mas há muitas oportunidades de negócios e mercados como consequência de uma boa gestão ambiental. As empresas passam a economizar nos gastos com matéria-prima, água, energia, mas também percebem suas deficiências e potencialidades. A melhora na imagem da empresa é outro aspecto importante, pois gera ativos não tangíveis, o que toda organização deseja. Todas essas razões tornam a gestão ambiental um imperativo às empresas que desejam ter competitividade num mercado cada vez mais exigente. Mas o que é a gestão ambiental? Sucintamente, podemos dizer que é um conjunto de ações, normas e programas que uma organização define para si a partir de uma política pré-concebida.